Inspiração. Comigo, Fabiana Sparrenberger, com Marta Daime e uma lista de mulheres inesquecíveis que eu vou pegar minha colinha aqui para fazer a chamada. Conosco aqui hoje, Leci, Ana Maria, Nelly, Terezinha, Carol, Sandra, Tita. Essas mulheres que dizem muito sobre a nossa convidada de hoje, Marta Daime, que vem trazendo a história dela e muito mais do que isso. Todas essas trajetórias que ficaram impregnadas no DNA dessa mulher sensacional, maravilhosa, que eu admiro de montão e que está estreando esse nosso projeto Inspiração. Marta Daime, que é a primeira mulher a assumir a vice-reitoria da nossa amada, sempre lembrada, Universidade Federal de Santa Maria. Bem-vinda, Marta. Muito obrigada, Fábio. Um prazer enorme estar aqui, poder revisitar um pouquinho da minha história através dos exemplos destas grandes mulheres que ficaram para mim, né? Então, eu acho que vai ser muito, muito gostoso a gente falar sobre isso. E antes da gente falar um pouquinho da história dessas mulheres citadas, a gente vai falar sobre o Inspiração. O que é esse projeto que nós estamos dando a largada agora? E eu vou pegar aqui uma explicação, porque eu sou do jornalismo impresso e acho que me expresso melhor na forma escrita. E depois que eu fiz o projeto, eu olhei e digo, gente, que coisa mais linda isso. Então eu vou ler, porque é para não perder a riqueza. O que é o Inspiração? Trajetórias de mulheres que se transformam, que transformam vidas e realidades. Inspiração é para celebrar conquistas, é para unir esforços e vencer desafios, é para inspirar e potencializar o empoderamento feminino. E aí eu trago um pouquinho da minha história, que vou compartilhar, que vou pedir a licença da Marta para falar um pouquinho de mim, também escrito. Eu escolhi o jornalismo e saí de casa aos 17 anos. Eu queria mudar a história de duas mulheres que mais amo e que mais me inspiraram nessa vida. Minha mãe, Dona Cléria, que começou a trabalhar no armazém de campanha da família e se aposentou como caixa de supermercado, saiu do campo para a cidade para não passar fome, casou com o pai, um caminhoneiro que o trabalho sepultou em plena estrada. Minha avó, Dona Ela, que está presente aqui, peço desculpas pela emoção, porque sempre vai ser assim para mim. Dona Ela, viúva, que muito cedo perdeu o vô e ficou com 4 filhos para criar. Não conseguiu administrar sozinho o armazém, foi ludibriada e o fim dessa história você já pode imaginar. Essa é a minha história. Mas e quantas histórias de mulheres que inspiraram outras mulheres a transformar realidades merecem ser contadas e celebradas? Nós vamos descobrir aqui com Inspiração. Nós vamos descobrir aqui, começando com a Marta Daime. Então, Marta, eu queria que a gente começasse lá na infância da Marta. A primeira lembrança de uma mulher que transformou a Marta e que ainda está presente hoje no dia a dia dela. A Marta também vai começar a falar, é isso, gente, inspiração é isso. É força, é coragem, é emoção, é essência. Fábio, eu tenho uma lembrança de aos 4 anos, não antes disso, embora eu saiba que antes disso minha mãe teve muitas crises emocionais. A minha mãe era uma pessoa muito sensível, mas nunca deixou de orientar os filhos para o caminho que deviam seguir. Vocês eram 4? 4, éramos 4. 2 irmãos homens e eu e a minha irmã. Tu és a caçula? Eu sou a caçula. E
naquela época a gente com convivência das vizinhas, né? Todas as vizinhas eram mais velhas do que eu, elas tinham 5, 6 anos, e eu tinha 4. E elas foram para a escola. Como que eu não ia ir para a escola? Como ia ser a minha conversa com elas se eu não tivesse escola? Aí eu pedi para minha mãe, infernizei a vida da minha pobre mãe, mas ela sabe que vale a pena. E pedi que ela fosse me matricular na escola, Olavo Bilac, aqui em Santa Maria. E ela me pegou pela mão e me levou com aquela intenção de que lá no balcão da secretaria iam dizer para ela, não, 4 anos não pode ainda. Sim, mas te levou junto já. Mas me levou junto para que tu visse, para né? que eu ouvisse uma menina de negativa, 4 anos, já era necessário convencê-la com 4 anos. Mais ou menos isso. E chegamos lá e a minha mãe falou com a secretaria e tinha uma professora que estava lá, que é a professora Terezinha Dalcol. Inclusive mãe de uma grande amiga minha, que fui conhecer depois, né? E ela ouviu a conversa e ela disse, não, ela não tem idade, mas a gente pode ver se ela tem maturidade. Então, vocês venham aqui no dia tal hora, que ela vai ser entrevistada. Com 4 anos. Com 4 anos. Fábio, eu fui para casa com aquela responsabilidade de me preparar para uma entrevista. E tinha um amigo de infância que era afilhado da minha mãe, e eu afilhada da mãe dele, que era mais velho que eu, e já tinha feito a entrevista. Aí eu fiz a primeira e única cola da minha vida. Para ingressar, na época era o quê, Marta? Jardim? Como é que chamava Jardim? Era o primeiro ano de Jardim, segundo e terceiro. Olha só. Com 4, a ideia foi tua de perguntar para ele como é que tinha sido. A primeira cola e única da minha vida. Nunca mais na vida consegui colar. Acho que foi isso, deu um trauma. Aí eu perguntei para ele, Gilson, me conta, o que eles perguntam? E aí ele disse, perguntaram para mim meu nome completo, onde eu morava, e me pediram para falar Pindamonhangaba. Lógico, né? Uma palavra difícil que a criança tem que estar muito bem articulada. Com 4 anos é difícil, sim. Pronto, fiquei estudando. Eu só não sabia direito o endereço, o número da casa, a mãe me disse, e eu fiquei com aquilo até o dia da entrevista. Eu fiquei treinando a entrevista. Pindamonhangaba, Pindamonhangaba, Pindamonhangaba. Chegamos lá, uma banca de professores, que aí estavam alguma delas ali, a Nelly, a Terezinha e a Ana Maria. Ana Maria Mols, que era a professora. Mas era uma banca, então, não era só uma... Não, tinha uma banca composta ali para gente responder. E tinha uma filinha do lado de fora da porta. Quando me mandaram passar, eu botei as mãozinhas para trás, Fábio, e disse, meu nome é Marta. Com aquela sainha que agora a gente vai mostrar aqui na tela, sainha curtinha. Isto. Com as mãozinhas para trás. As mãozinhas para trás e disse, meu nome é Marta Boreira Daime, eu moro na Andradas 1295, Pindamonhangaba. Elas não tinham perguntado nada. Tava ali a cola, que era para tu não esquecer. Nada, elas não tinham perguntado. Mais alguma pergunta? Mas era o que eu tinha estudado nos últimos dias. E elas começaram a rir, lógico, né? Que sensacional. Começaram a rir e olharam para minha mãe e disseram assim, ó, idade ela não tem, mas ela é esforçada, nós vamos dar a vaga para ela. Aprovada com louvor. Aprovada. 4 anos, um ano inteiro de jardim, primeiro ano, depois 5 anos, segundo ano, e 6 anos, o terceiro ano. Mas daí surgiu outro problema. Porque aí as minhas amigas que estavam no jardim já não estavam mais, elas estavam fazendo o primeiro ano. E eu continuava no jardim. No jardim, por causa da idade. Da idade. Infernizei a vida da minha mãe de novo. Como é que é isso? Eu preciso. Aí tu acredita que minha mãe descobriu em Santa Maria, acho que era muito comum naquela época,
uma alfabetizadora que tinha no porão da casa dela, dava aulas para alfabetizar primeiro ano, para ensinar letras, escrever o básico de cálculo, de coisas, de contas, matemáticas pequenas. E então eu fazia, olha só, Gente. eu fazia o jardim de infância de manhã, ia para casa, almoçava, à tarde uns dos meus irmãos iam me levar, ou o mais velho, ou a Vera, né, que eram os mais, iam me levar na casa da professora, porque não dava para a mãe cuidar de tudo, né, de todos. Eu fazia a tarde inteira de aula e voltava para casa tardinha. E as professoras, como lembravam da minha história lá nos 4 anos... Sim, eram as mesmas? As mesmas. O mesmo trio. Elas me acompanharam todo esse período de 3 anos. E elas disseram que se eu prestasse um exame no início do ano e comprovasse que eu estava alfabetizada, eu poderia ir para o segundo. Ou seja, mais um pulei um ano. Mais um teste. Pulei um ano porque elas acreditaram, né? Elas entenderam. Porque elas te acompanharam também. E tinha, né, aquela abertura, vamos dizer assim, para se fazer isso. Hoje em dia não sei se tem, mas... Enfim, entrei no segundo ano e as minhas amigas estavam já no segundo e estava tudo bem. Tudo certo. Tudo certo. Então, essa história... E como tu lembra com uma riqueza de detalhes disso, Marta? Tu lembra muitas dessas coisas 3 eu mulheres? lembro. Eu lembro muito delas. Porque na foto que vocês vão mostrar aí, vocês vão perceber, assim, aquelas professoras estaduais. Uma era diretora, a outra era professora da classe e a outra era de piano, que me incentivou a começar a estudar piano. Olha para elas. Elas estavam, assim, muito bem vestidas, alegres. Elas eram felizes com aquilo que elas faziam. Elas tinham muito carinho pelas crianças que ali estavam, né? E eu acho que a primeira lembrança que eu tenho também de uma professora, e isso eu acho que marca demais a gente, é que elas tinham a autoridade, né? Mas ao mesmo tempo tinham o afeto, a doçura, o carinho com as crianças, né? E para mim foi isso que ficou muito... Eu me lembro muito bem da minha primeira professora, prof. Lorita. Era isso. Eu olhava para aquela mulher e pensava, meu Deus, como é que pode uma mulher ter esta autoridade? Quer dizer, ela só olhava e a turma estava toda com ela. Mas, ao mesmo tempo, tinha tanto amor envolvido, tinha tanto afeto, tinha tanta doçura, como tu dizes mesmo. Muito, muito, muito interessante, assim, né? E quando eu olho essas fotos do passado... Acho que eu fiquei com a autoridade, fui perdendo a doçura no caminho. A Marta não. A Marta tem autoridade com doçura, esse olhar dela. Acho que era mais doçura, tá sendo menos nos últimos tempos. Mas a vida faz, né? Sim. Então, essas professoras, assim... E eu pensava, como é lindo ser professor, né? Bonitas, maquiadas, cabelos arrumados, felizes. Mas, embora eu ainda não tivesse traçado o meu futuro como docente, né? Ao contrário, eu achava, depois, quando fiquei adolescente, que ser professora era a pior coisa que podia ter. E na adolescência, Marta, que lembrança que tu tens de alguma mulher ou nos primeiros anos da faculdade? Marta, toda essa trajetória, esse é o espírito do inspiração. É a gente trazer histórias de mulheres que marcaram a trajetória das nossas convidadas, que inspiraram, que foram exemplo, que ajudaram a construí-las, mas trazer à tona a história dessas mulheres, destes exemplos. Então, a gente vai falar menos sobre a trajetória da Marta, mas mais sobre como essas mulheres foram trazendo à tona essa Marta
de hoje. Na adolescência, Marta, que lembranças que tu tens, assim, de mulheres que te marcaram? E aí a gente vai falar assim, mulheres que foram exemplos positivos e alguns nem tantos. Tipo, essa aqui, nesse ponto da minha vida, eu não quero... E aí, obviamente, né, gente, não precisa citar nomes. Mas pra gente trazer o quanto realmente essa essência feminina nos trouxe até aqui. Eu penso que na adolescência, muito da minha mãe também, né? Como eu já falei, minha mãe tinha instabilidades emocionais, mas muito porque ela, acho que deixou de trabalhar, ela era funcionária da prefeitura de Santa Maria. O que ela fazia, Marta? Era de uma secretaria da administrativa, no caso. E quando ela começou a ter os filhos, o pai achou que era melhor ela parar de trabalhar e ela também achou e parou de trabalhar. Só que ao longo do tempo, eu penso que ela foi se dando conta de quanto é importante a mulher ter sua vida, sua independência. E ela era assim, ó, minha mãe começou a dirigir, poucas mulheres dirigiam. Todo mundo dizia, mas o teu marido não vai te dar um Fusca, porque Fusca era o carro que as mulheres dirigiam por ser Fusca, pequeno. A minha mãe, Fusca, me lembro. Fusca, Brasília. Lembra das Brasílias, das Ventarola, que muito me lembro. Era o carro da mulher. E ela dizia, não, eu vou dirigir o teu carro, que era um Opala grande. E dirigia, e me ensinou a dirigir. Olha só. Porque dizia assim, ó, independência. E quando eu cheguei ali pelos 16 anos, por que 16? Porque eu tinha pulado um ano, né? Claro. Eu ganhei esse ano com 16, fui fazer o vestibular. 16. E o meu pai sempre com aquela mania de tem que ser professora, né? Faz um concurso aqui, fica aqui. E ela me puxava para o lado e dizia, tu vai ser o que tu quiser. Vai ser o que tu quiser, se tu quiser ter alguma profissão de homem, inclusive, tu pode ter. Mas viu como não tem acaso, né? Como foi importante essa vivência dela? Muito. Transformadora para vocês. Muito. E ela, e em todos os momentos, assim, ela só enxergava o meu futuro. Enquanto o pai ficava chorando lá que eu ia embora, ela dizia, vai porque é bom, e se mantinha sem choro. Vai porque é bom para ti. Ela tinha uma visão boa, assim, né? Claro, ela estava passando por isso e ela não queria. Me lembrei agora, Marta, tu viu? Gente, a gente não ensaia nada, isso aqui, o programa é justamente isso, é para trazer à tona lembranças e memórias. Sabe que eu me lembro, agora eu passei no vestibular com 17, e a mãe, que era muito da dona Alessi também, se trancou no banheiro, Marta, para chorar. Para que eu não visse a fraqueza dela, que naquele momento estava... Isso ela me contou muito tempo depois. Ela foi chorar no banheiro. Olha que coisa linda. Ela foi chorar no banheiro. Que é para que ela se mantivesse forte e me incentivando todo o tempo. Isso aí. Daí eu gostava muito de química, né? Vou fazer química industrial. E por um lado, o pai disse, mas minha filha, tu vai usar capacete, tu vai usar bota. E a minha mãe dizia, vai, porque fulana já citava uma prima, tua prima fez esse curso, está muito bem, está feliz. Vai. E fui. Então, assim, minha mãe teve Viu como a mulher, ela é liderança, gente? Acho que a gente atrela muito essa questão da liderança feminina, Marta, com cargos, com posições, não é. Liderança como mãe e como dona de casa. Liderança feminina. É isso que a gente quer trazer aqui no Inspiração. Ótimo. Não Maravilha. são mulheres com cargos, com posições. Mulheres líderes, transformando histórias de outras mulheres, histórias de uma família inteira. E aí eu fiz o curso, me formei com 20 anos e decidi ir para Campinas fazer mestrado e doutorado. 1.500 quilômetros de distância. Não se tinha celular, muito menos telefone de fio. Era orelhão com ficha, ou com o telecard, que o meu pai assinava algo na CRT para eu dar aquele número quando eu pedia ligação e aí caía na conta dele. Certo. Tá. Então eu fiquei no início dessa minha vida lá em Campinas. Lógico, sofri depressão no primeiro ano. Tu foi morar sozinha, Marta? Com quem que ficou lá? Não, na verdade, assim, ó, eu tinha um namorado que fazia química também. E
a gente pensou em irmos juntos. Na verdade, ele queria ir para São Paulo e eu queria ir para Campinas, porque eu achava que Campinas ia ser mais tranquilo de viver. Aí vem aquela coisa, né, de 40 anos atrás. Mas como que vai morar fora e o namorado também? Aí, 20 casamos, anos. Né? Casaram? Claro, casamos, porque até com a autorização do pai e da mãe. Porque era menor, 20 anos, mas eu queria ir, casada, não casada, saber... O casamento era uma circunstância. Saber se tu ia atrás do casamento sonho. era pro fim da vida, eu não queria saber, eu queria ir. A gente vê depois. Eu queria ir, não queria briga com eles. Vamos embora. E realmente, um casamento que durou 6 anos da pós-graduação e logo depois teve separação, entendeu? Porque a gente se deu muito bem, mas a gente era muito amigo. Um ajudava o outro. Ah, mas que bacana. Foi legal, foi bom. E a minha mãe não chorou na minha partida, e o pai ficava para morrer, não sabia o que dizer, achava tudo uma loucura. Enfim, e tudo deu certo. Com 2 anos de mestrado, aí eu já conhecia a professora Carol. Carol, que é uma americana. Carol. Mas não tem problema, aqui pra gente é Carol mesmo, muitos chamam de Carol. Eu conheci a professora Carol Collins, uma americana que veio para o Brasil na década de 70, ela e o marido, porque lá nos Estados Unidos eles não conseguiam vagas de trabalho, os dois eram químicos, não conseguiam vagas de trabalho na mesma instituição. E o Brasil, naquela época, na época do petróleo, era nuclear, Angra, né? Estava abrindo para o pessoal do exterior vir e se fixar em São Paulo, Campinas. E eles vieram, então, numa dessas chamadas, né, para o exterior. E foi uma coisa que, para eles, foi bom, porque eles conseguiram trabalhar juntos, deixaram um filho lá, com 17 anos, que não quis vir para cá. Imagina! E ela sempre dizia, cada um tem que ter sua vida, nós precisamos ter a nossa, e ele vai ter a dele. Vamos. Vieram, e aí eu comecei a conhecer muito ela, assim, e ela se tornou minha orientadora. Isso do mestrado ou do doutorado? Do mestrado, que agora veio uma nova fase para te contar, nos 2 anos ali do mestrado. E eu já estava encaminhando, assim, para o 3º ano de mestrado e ia defender meu mestrado. Aí um dia ela me chamou e disse, Marta, eu falava assim, Marta. Carol! Sim, professora. E aí ela disse assim, eu tenho pensado muito, aqui nós temos o sistema de passar direto para o doutorado. Direto? Eu não tinha pulado primeiro, eu não tinha entrado. Tu passou pulando toda a tua vida, Marta? Que loucura, do início ao final. Do início ao fim pulando. Lá em casa, na família, já virou uma piada, né? E ela disse assim, para passar para o doutorado, tu precisa ter boas notas, tu tem. Tu precisa passar por uma banca e defender o projeto. Isso para ti não vai ser dificuldade. E se essas coisas acontecerem, tu pode estar fazendo doutorado. Qual a vantagem disso? A vantagem é que tu termina teu doutorado em menos tempo. Claro. A desvantagem é que se tu não terminar, tu não tem nenhum título. Certo. Mas eu vou terminar, professora. Sim. E me lancei. Aí perde o título de mestrado também, caso tu não terminasse? Sim, se eu não terminasse, eu perderia. Mas ela disse, tu tá aqui, tá longe da família, tu veio para ficar 3 anos. O que é ficar um pouco mais e sair com título de doutorado? Ela foi, assim, uma incentivadora. E eu tinha aquele receio. E ela dizia, você é capaz, vamos fazer isso. E realmente fizemos, passei e defendi o doutorado em 5 anos e meio. Minha nossa. Aí eu estava com... Tu tinhas quantos anos nessa época? 26, porque eu tive um semestre de adaptação lá no início.
Então, de mestrado, eu entrei para o mestrado no segundo semestre. E aquele primeiro semestre eu fiz disciplinas com a graduação, que era muito, muito diferente das daqui. E, então, ao todo, deu 6 anos com essa adaptação e 5 anos e meio o doutorado. Entendeu? Sim. Pronto. E na época lá tu eras das mais jovens na Unicamp, doutora. A mais jovem, porque tinha aqueles jornais assim da Unicamp Sim. que circulavam, na época, muito papel. E aí eles foram, fizeram reportagem, fotos, fizeram uma reportagem, enfim. E eu ainda não tinha defendido o doutorado, eu estava terminando a escrita da minha tese. O meu pai ligou para eu vir fazer o concurso. Daí eu vim fazer o concurso. Passei, me deram o tempo para ir defender e voltar. E aqui estou. E aí já voltou na universidade. Graças a Deus, com a minha mãe ainda com saúde, né? Ainda pude conviver um bom tempo com ela. E é isso, assim, ela foi uma pessoa chave. E a Quero nem se fala. A Quero foi a pessoa que me mostrou, há 40 anos atrás, que uma mulher pode sim viajar sozinha, que uma mulher pode sim ir para um deixar o filho. Deixar o filho. Que deixar, que verbo mais forte. Ela era completamente independente, assim. Ela viajava para os congressos sozinha, porque o professor não era muito de acompanhar, assim. Ela sentava num restaurante sozinha. E essas coisas foram me abrindo os olhos, né? Poxa, eu posso. E como é que ela era na questão do vínculo, assim, Marta? Ela era uma pessoa afetuosa? Como é que ela isso... era com os outros, todos os colegas, ela era durona. E como ela era com a Marta? Mas doce. Que doce. coisa. Inclusive, eu fui a única do grupo, naquela época, que passei direto para o doutorado e tudo. E ela tinha muito isso, assim, ela abria a porta do laboratório, né? Porque as portas do laboratório abrem para fora, assim, Sim. né? Por causa do incêndio, aquela coisa. Ela abria, entrava, dava o primeiro passo e dizia, Marta? Eu já virava os olhinhos assim e dizia para mim de novo. Tudo que ela precisava, ela pedia para mim. No dia ela ia dar uma festa na casa dela, no dia da minha defesa de doutorado. E eu disse, professora, eu tenho uma coisa só para lhe falar. Por que sempre a senhora me... Porque eu já estava um pouquinho na cerveja. Vou falar. Agora vamos para a sinceridade. Vamos falar. Professor, por que a senhora, sempre que entrava no laboratório, a senhora chamava Marta? Marta. Sendo que eu olhava para os lados e tinha pelo menos mais 7 ali trabalhando. E ela dizia, logo, logo tu vai ver, tu vai ser professora, tu vai ser pesquisadora, tu vai ter um grupo de pesquisa no teu laboratório e tu vai ver, você, né? Na verdade, ela falava muito você, eu estou resumindo a conversa. Vai ver que você pede para quem faz. Aí eu disse, professora, mil desculpas por ter perguntado isso. Marta, é verdade. E o que ficou? E como é que ficou o convívio de vocês depois que tu voltou para Santa Maria? Muito, convívio muito forte. Inclusive, as minhas primeiras publicações de artigos internacionais, ela revisava ainda para mim. Ai, que amor. Isso, num tempo que tu botava no correio. E ela recebia, antes de ir para o laboratório, ela já passava de carro no correio, já pegava as coisas que tinha e corrigia e me mandava. Tinha uma dinâmica de organização impressionante, assim. Ela pegava um texto todo descolado um do outro e ela ia colocando as letras, por exemplo, terminada aqui, A. Esse segundo parágrafo não é para estar aqui. Mas esse daqui, lá do fim, tem que estar ali. Então eu boto A nesse aqui. E costurava tudo como se fosse pensado. Ia de A a Z, e a gente bem louco naquilo, e quando olhava, tudo fazia sentido. Tudo fazia sentido. E eu fiz isso toda a minha vida com meus alunos, né? Lógico, as correções das teses, sempre fui muito, muito parecida, assim, com ela. E ela continuou me dando, assim,
todo o apoio, todo o suporte. Me chamava para as bancas na Unicamp. Eu muitas vezes fui, inclusive essa foto aí que eu tenho com ela é na saída de uma banca. Ela já estava aposentada e continuava orientando, continuava. E assim foi. Que exemplo. Tua mãe, tua orientadora, que mulheres fortes. Muito. A gente entende muito da Marta a partir delas. E tu sabe que ambas queriam muito se conhecer, né? Porque eu falava muito de uma da outra. Aí, na primeira vez que a Carol veio a Santa Maria, eu levei lá na minha mãe. Sentaram as duas. Até tem foto das duas, mas não encontrei essa foto. A foto das duas conversando, e o assunto era eu. Uma agradecendo pela outra ter me acolhido e a outra agradecendo pela educação que foi dada. Foi uma coisa muito bonita. Que encontro, sabe? Foi um encontro bonito. Se encontraram uma única vez. E a Carol nunca deixou de me perguntar pela minha mãe toda vez que me encontrava. Então é uma história bonita. E daí eu vim embora, né? Agora nós vamos falar da universidade. Então a Marta veio para dar aulas. Vim para dar aulas. A partir de então, aí colegas da faculdade, outras professoras, quem influencia a Marta a partir de então, já como professora da Universidade Federal de Santa Maria? Eu tive duas colegas professoras que tinham sido minhas professoras e que gostavam muito de mim, assim. Elas me recebiam toda vez que eu vinha a Santa Maria para tomar um café, conversar. Elas que me deram assim as primeiras dicas de ser o professor. O que tu precisa para ser um professor? O que tu marcar com os teus alunos, tu cumpre. Não muda dia de prova, que isso só vai gerar confusão. Já estabelece no início do semestre todo o cronograma, que eles tenham conhecimento de tudo que vai acontecer, como a nota vai ser classificada. Então, hoje todo mundo faz esse plano de aula. À época ninguém fazia, mas elas já me ensinavam que era para fazer para que os alunos se sentissem mais seguros e acolhidos. E ambas, assim, a Beth e a Tita, foram fundamentais, assim, no início da minha carreira, sabe? Eu peguei turmas muito grandes, 100, 120 alunos, e elas, assim, todo dia eu ia tomar um café com elas e elas contavam, assim, me contavam histórias que elas haviam vivido e que permitiam a gente ir captando aquilo, né? Uma vez, a Tita contando que roubaram uma prova do mimeógrafo. Mimeógrafo, quem roubaram, vai lembrar aquele cheiro de álcool? Todos, né? Mas alguns. Ela disse que ela estava pronta para aplicar a prova no dia seguinte. E alguém veio e comunicou que tinham levado uma prova dali. Contavam e tinha uma prova sumida. E aí ela disse, sabe o que eu fiz? Eu não fiz absolutamente nada. Eu levei a prova, deixei eles fazerem. Quando terminou, eu disse, na próxima aula nós teremos uma outra prova, valendo 9 e esta vale 1. Muito bom! Muito bom, muito bom. Isso tudo é aprendizado, claro. Né? Quer dizer, a gente... Nossa, assim, ó, de cuidar de aluno em prova. Mas, nossa, me ajudaram muito, 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 muito. A Beth já subiu, né? Está lá em cima, mas a Tita permanece não só a minha colega, porque ela aposentou, mas muito minha amiga. Muito minha amiga. Moramos até perto uma da outra. Eu vi ela grávida dos filhos dela. Hoje os guris têm quase 40. Então, assim, uma amizade muito, muito boa, assim. Uma amizade, a gente se quer muito bem.
Às vezes a gente até fica um pouco afastada, assim, uns 2, 3 meses sem se conversar, mas volta tudo igual. Volta tudo como tudo se igual. esse tempo não tivesse passado. E neste mesmo departamento que eu entrei, que era o departamento de Química, eu tive a Sandrinha, que era agora aposentada também, era técnica de laboratório, mas uma amiga, assim, ó, aquela que estava sempre com o ombro para as horas mais difíceis. A Marta pedia muito colo. Hã? A Marta pedia Ai, muito eu pedi colo. muito, várias épocas eu tive. Pediu? Pedia. Vê. E era só para ela, né? Era Sim. para quem eu tinha aquela liberdade de entrar na sala. Eu ligava e dizia, ó, tô indo aí tomar o melhor chimarrão do Rio Grande do Sul, Aham. que era o dela, dela. né? E já fechava a porta e chorava, ela chorava, a gente se consolava. Era uma terapia, assim, entre amigas. E até hoje tem isso. Apesar dela estar aposentada, a gente também se encontra, a gente se fala muito das coisas da vida, assim. Eu passei por muitas coisas difíceis, sabe, Fábio? Muitas coisas difíceis, assim, de ordem pessoal. E pude contar com poucas pessoas. E essas, então, eu trago comigo. Aí a gente falou, então, falamos da Dona Alessi, da Ana Maria, a Nelly, Terezinha, da Carol, da Sandra, da Tita. E se a gente for olhar por esses momentos, Marta, os mais desafiadores da tua vida, aqueles momentos de crise mesmo, quem foram as mulheres que estiveram contigo? A gente sabe aí que teve um período conturbado na tua vida, né? Que foi a perda da tua mãe, Isso. separação. E a gente estava até comentando antes de começar aqui, sempre vem tudo junto, né? A gente tem esse turbilhão de acontecimentos. E nesses momentos que foram os mais difíceis, naquele momento em que tu achou, ai, não sei se eu consigo avançar. Uhum. Como é que foi? Quem são as mulheres que estiveram do teu lado? Esse momento que tu tá te referindo, ele foi 2014, mas eu tive um momento anterior, que foi 2009, quando eu concorri a vice-reitora E com perdeu o professor, a eleição. perdemos a eleição. Uhum. E eu não tinha, assim, ânimo de continuar, porque tudo que eu acreditava, sabe? É possível uma mulher estar lá, é possível a gente, com a nossa sensibilidade, estar... Tu acreditava muito na conquista? Muito. Na época? Muito. Eu era muito contra o sistema que estava posto, eu via coisas assim que tinham que ser melhoradas, mas não conseguimos. E nesse momento eu quase desisti, inclusive de ser diretora, porque eu era diretora à época. Do Centro? Do Centro. Centro de Ciências Naturais e Exatas. Que lá eu fiquei 12 anos. E aí entram muitas mulheres que não estão na tua lista. Tá, mas vamos falar delas. Posso? Claro, Tá. a gente tinha que ter uma Eu listinha aqui tinha- para começar. eu tinha Mas uma obviamente equipe. a gente já sabia que não iam ser só essas. Eu tinha uma equipe ali no centro, a Mari, a Jane, a Sandra mesmo, a Daiane, eram só mulheres. E o quanto elas foram importantes, assim. Elas e outras pessoas, elas organizaram uma ida à minha casa para me tirar das pantufas, porque eu estava... Eu acho sensacional que ela deprimida. fala, eu estava de pantufa sim, eu havia sim desistido. E, gente, isso não é fraqueza. Não, Como não, isso não. é uma grande força, a gente falar sobre as nossas vulnerabilidades. O quanto isso nos fortalece, o quanto isso, Nossa. as nossas fraquezas é que, no fim das contas, nos fazem fortes. E elas que foram puxando, então, uma comitiva que chegaram na minha casa com vários carros. Te guincharam. Flores e me guincharam. Te Venha guincharam. conosco. Nós não te queremos em casa, Ai, nós te que queremos amor. lá. E isso me deu, então, aquele incentivo para seguir uma gestão do centro, compartilhada com elas, né? E foi muito importante. Aí chega aí o fatídico 2014, que já estava difícil porque eu havia perdido meu irmão em 2012. E 2014 a gente perde a mãe, né? Aquela pessoa
que não teve uma história de exemplos, mas ela sabia conduzir para uma nova vida, né? E então perdi a mãe. Tudo aconteceu no mesmo mês, assim. Eu perdi a mãe. Nossa. Uma semana depois eu me separei. Daí eu me dei conta que eu não tinha me separado porque eu não queria um problema a mais para ficar pensando. Já tinha vários para administrar. Eu cuidava muito, né? Da vida, todos nós, irmãos, cuidamos muito da mãe, assim. Então, ali, eu já estava sem aquela preocupação. Bom, agora eu posso botar outro problema na minha vida. E antes da missa de 7º dia, eu já estava separada. Né? Por N razões que vinham se acumulando e que eu não me sentia forte o suficiente. E aí, nesse momento, eu me senti forte e abri a porta da casa. Né? Isso foi difícil, foi pesado, e eu estava fazendo concurso para titular, preparando concurso para titular, e a minha irmã querida, que teve a vida toda assim do meu lado, me cuidava como mãe quando a mãe não estava com problema cardíaco, teve que implantar stents. E ela tem uma filha, o outro filho na época estava na Espanha. E esta filha tem a minha afilhada de filha e o marido também com problema cardíaco, que já faleceu, inclusive. Então, eu me via sem saber para onde ir, né? Estava atordoada, assim. Eu me lembro que eu preparei a minha apresentação do concurso de titular com a minha afilhada do meu lado, na minha casa, dormindo comigo. Olha só. Porque ela não tinha mãe, não tinha avó para cuidar dela, ela era pequenininha. E eu fazia aquela apresentação, olhava para ela e eu pensava assim, ó, tu vai ser tão forte quanto eu e vai passar por tudo isso. E procuro mostrar muito para ela isso hoje em dia. Hoje em dia ela tem 13. Né? E procuro fazer um pouco desta leitura, assim, da força que a gente precisa. E ainda assim, eu ainda tive que tentar trocar de pró-reitoria por um pedido do professor Burma. Fiz tudo isso. Tudo junto. Venci outubro. E aí parece que o inferno astral passa, né? E tudo ficou ok depois. E essas mulheres, Tita, Sandra, a minha irmã, embora precisasse de cuidados, todos eles estiveram sempre comigo, minha sobrinha também. Então, são pessoas assim que não tem como a gente não reconhecer, né? Eu acho que não só reconhecer por gratidão, mas reconhecer o pouquinho delas que fica com a gente em termos de lição. Ainda em ti. E, Marta, olhando para essas trajetórias aí dessas mulheres citadas, todas que te constituíram, tem alguma coisa que tu analisou, que tu pensou assim, tá, mas nisso aqui eu vou seguir, este exemplo eu vou aproveitar, esse aprendizado eu vou agarrar para mim e vou fazer com que aquilo me impulsione. Mas e o que tu quis que contigo fosse diferente? Nesse aspecto aqui, a partir de mim vai ser diferente. Daqui para frente eu vou romper essa tradição, que é até uma tradição familiar, e que eu vou levar de um jeito diferente. Não melhor, mas diferente. A partir de mim, e esse ciclo eu vou romper. A história, né, de casar, separar. Eu sou uma pessoa que eu acredito muito nas relações assim, afetivas, acredito, mas eu também acredito que elas podem sofrer desgastes e isso muitas vezes leva ao fim. Né? E eu não posso ficar presa a uma relação porque na minha família todo mundo morria casado. Isso aí. Embora minha irmã também tenha separado, mas muito depois, né? E a caçula, né? Sempre fui tomando a frente dessas decisões. Eu acho isso, que ninguém é obrigado a ficar com ninguém, a menos que esteja muito bom, esteja realmente fazendo a diferença na tua vida. Se não está fazendo a diferença,
Não tem porquê. E isso a gente sabe, né, que foram muitos preconceitos, né? Santa Maria, uma cidade, quando eu voltei, pequena. Então, assim, já ter me separado do primeiro casamento, que durou o tempo do doutorado, já era uma coisa que ninguém conseguia entender. As pessoas perguntavam, mas por quê? Aconteceu alguma coisa? Não, a gente decidiu caminhos diferentes. Eu queria vir para cá, ele queria ir para lá, então. E muito difícil de fazer as pessoas entenderem. O segundo foi quanto tempo? 21 anos. 21 anos. Tá, e depois, a Marta ficou sozinha em algum período da vida? De 21 anos, fiquei 1 ano. 1 ano. 1 ano sozinha. Saía com um casal de amigos muito queridos, assim, que adoravam o bar. Eu ia muito com eles. E não deixei, assim, de viver nada, né? Sexta, sábado, estava sempre curtindo na rua. A solitude. Curtindo a solitude, viagem, muito, muito boa. Assim. Fiz muitas coisas nesse 1 ano. E aí, em novembro do ano seguinte, 2015, conheci o meu marido de hoje. Casamos há 3 anos atrás, mas convivemos já há praticamente 8 anos. A gente falou muito de mulheres que te deram asas, né? Muitas que te deram asas. Uhum. E teve quem tentasse cortá-las? Sim. Também foram mulheres? Também foram mulheres. Como foi? Obviamente não precisa citar nomes, ou pode citar. Aquela coisa, assim, da gente Em que ouvir sentido? que as pessoas se divertem, assim, quando falam. Tantos casamentos. Eu brinco com isso hoje. Muita terapia foi feita, muito dinheiro investido em terapia para poder entrar nessa sociedade que não tem esse padrão. Mas hoje eu entendo como uma coisa perfeitamente natural. Hoje eu brinco com isso. Mas te machucou. Mas eu não quero que as pessoas brinquem com isso, entendeu? Comigo. Sim. Porque aí é uma coisa jocosa, né? É uma coisa de mulher botando mulher para baixo, ao invés de olhar o lado bom, né? E agora, falando em mulheres, né, que te colocam para cima, na universidade, nós fomos a primeira gestão que teve 50% de mulheres nos cargos. 50%? É. E eu já vou aproveitar que tu trouxeste isso aqui, e aí a gente vai... Já, André Trevisan sinalizando aqui o tempo, 45 minutos para nós compartilharmos aqui o tempo que ainda temos. Eu quero saber, Marta, nessa 50% então da gestão eram mulheres, aí tu subiu e tu trouxeste outras mulheres contigo. Eu queria que tu falasse sobre essas mulheres que tu também deu a mão para trazer junto contigo. Porque eu acho que o teu pioneirismo é sensacional, eu acho que a gente precisa valorizar, celebrar. Mas como é para ti conseguir trazer outras mulheres contigo? Fazer com que elas subam contigo, pela tua mão. Eu cheguei aí na administração central da universidade, né, por uma coisa quase que natural, assim, da carreira. Aquele momento era eu e tudo bem. Mas nós constituímos lá uma equipe, né, com 50% de mulheres maravilhosas e que logo, não demorou muito para a gente criar o grupo das mulheres da gestão e com elas nos encontrarmos, né, tomarmos espumante, dar risada, falar das suas dores. E foram estas mulheres que são, enfim, pró-reitoras substitutas, essas mulheres maravilhosas todas. Tem a minha assessora, a Sônia também, a Cris, que era a nossa parceira da eleição e que está numa pró-reitoria, e outras tantas mulheres dessas da gestão que talvez assim, com essa conversa leve de espumante na casa de alguém, porque num bar já é difícil tu dar gargalhadas e falar, normalmente era na minha casa,
e a gente conversa muito e a gente percebe, né, que o machismo existe, sim, e que eu só estou na vice-reitoria porque existiu um homem convidando. E isso, Fábio, eu te juro que isso eu só me dei conta com essas maravilhosas mulheres. Porque parece que a gente vai aceitando, né, as coisas. Quer dizer, por que eu nunca me impus e disse, não, eu quero ser a reitora? E agora é uma coisa assim, já estou muito cansada, em fim de carreira, já não tenho mais aquele ânimo que eu tinha lá atrás. E elas fizeram enxergar isso, e eu acho muito importante quando a gente abre os olhos para algo que a gente não tinha visto e abre os olhos, assim, por mulheres tão especiais, que lutaram todo esse tempo e que continuam lutando comigo. A cada vitóriazinha, elas estão lá no grupo, postando, marcando encontro de novo. Às vezes a gente não fica nem muito tempo, meia-noite, 1h, já se desfaz o encontro, mas é tão intenso as nossas falas nesses momentos, as nossas risadas e da forma que a gente enxerga, que eu só tenho assim a agradecer. São mulheres que neste momento são o meu apoio, né? Novas amigas que surgiram nesse período e que fazem a diferença e me dão a força para estar aqui ainda. Que desafio! E qual é o próximo desafio da Marta? Vamos deixar, ele vai aparecer. Vai aparecer, a gente vai contar aqui. Antes da gente encerrar, a Marta, a gente compartilha de uma crença aí, que ela também não acredita em acaso, nem sorte, em azar, ela acredita em colheita, em causa e efeito, em a gente colher aquilo que a gente planta. Ontem de noite, Marta, eu estava procurando uma forma, como é que eu vou descrever esse projeto que é da minha mentoria, da mentoria Liderança e Soluções, de uma forma que as pessoas possam entender a proposta, que não é trazer, que é sim trazer a trajetória da Marta, mas é trazer essa construção dessa essência feminina em nossas vidas. Nós mudamos, nós nos reinventamos, nós nos transformamos toda hora e sempre, quantas vezes quisermos, mas o que fica preservado em nós? Essa essência, essa força e essa coragem. E eu desconhecia a história de tantas mulheres maravilhosas que estão junto aqui com a Marta. Não é presencialmente, mas também é. Então, assim, agradecer a Marta e falar um pouquinho do que eu acho que vai se tornar esse programa que a gente está estreando agora, um podcast, com o trecho desse livro, que eu fui pegar para reler ontem, e aí meu filho disse, mãe, um projeto novo, inédito, e tu com os teus livros sempre. Eu digo, sim, meu filho, eu com os meus livros sempre. Então, eu estou relendo Mulheres que Correm com os Lobos, e aí ela fala, num parágrafo que eu vou tomar liberdade aqui para compartilhar com você, das contadoras de histórias, que é isso que eu quero trazer para cá comigo. E a Marta é uma delas. As contadoras de histórias dedicadas estão sempre longe, aos pés de algum morro, afundadas até os joelhos na poeira das histórias, retirando séculos de sujeira, escavando camadas de culturas e de conquistas, classificando cada friso e cada fresco de história que possam encontrar. E quantas nós falamos aqui, né, Marta? Às vezes a história foi reduzida a pó. Às vezes porções e detalhes estão faltando ou foram perdidos. Com frequência a forma está intacta, mas o espírito está destruído. Mesmo assim, toda escavação traz em si a esperança de se encontrar uma história inteira, intacta. A história que se segue
é exatamente um incrível tesouro desses. Então, é assim a gente finaliza, Marta, agradecendo muito a tua presença. Esse trecho achei ontem, assim, do nada a gente sabe que nunca é do nada, mas estava escrito. Para justamente coroar esse momento, esse projeto que tem esse objetivo, trazer à tona essa essência, inspirar, estimular, fortalecer. Então, não é, Marta, por acaso que começamos contigo. Muito, 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 muito obrigada. Gratidão, Fábio. Estou muito emocionada mesmo, embora tenha aprendido assim a publicamente segurar fortemente as minhas emoções, mas eu estou extremamente emocionada. Gratidão, muita gratidão. Gratidão a essas mulheres que nos trouxeram e nos vão levar para onde a gente quiser. Obrigada. Forte abraço. Que linda, amiga!